O óleo do motor do seu carro não está pingando no chão da garagem e aparentemente não há nenhum vazamento, mas de vez em quando você tem que completar o nível. Que mistério será esse? É normal que mesmo o motor em perfeitas condições consuma uma pequena quantidade de óleo. Quando tudo está bem, a quantidade é mínima, mas quando há alguma peça com problema ou os componentes internos do motor estão desgastados, o óleo escapa com facilidade, fazendo com que o consumo seja exagerado. Essa situação se caracteriza por falhas no funcionamento do motor e emissão de fumaça esbranquiçada pelo cano de descarga. Alguns fabricantes afirmam que o consumo de até 1 litro a cada 1000 quilômetros é normal, mas dizem isso para se proteger de reclamações. O ideal é que essa seja a quantidade gasta a cada 5.000 quilômetros. Qualquer alteração das características originais do seu carro pode trazer problemas que você nem imagina. Pneus diferentes dos originais são um bom exemplo disso. É que o velocímetro de nossos veículos funciona com base na quantidade de voltas que as rodas dão e na distância percorrida em cada volta. Quando você muda um pneu por outro com medidas diferentes, o velocímetro não fica sabendo dessa novidade e continua achando que o deslocamento em cada volta é o mesmo para o qual foi programado e passa a apresentar leituras erradas. Quando você for trocar os pneus, obedeça as medidas originais. Se for trocar também os aros, veja qual a medida do novo pneu correspondente à do original. Se você não fizer isso, pode até ser multado por excesso de velocidade, pois o carro poderá estar andando mais rápido do que o velocímetro marca. A câmera, vou pôr. Boa noite, amigos do Planeta Carro. Estamos aí mais uma vez para o nosso bate-papo automotivo. Eu errei a pronúncia aqui, minha técnica aqui está rindo de mim, é meu bate-papo automotivo. Então tá, gente, vamos lá para o nosso bate-papo automotivo. Nós já estamos na 53ª live. E hoje nós temos bastante coisa aqui para vocês verem. Nós vamos falar de vários assuntos, vamos falar da Fórmula 1 ontem, como é que foi. Hoje nós vamos estrear uma nova sessão que vai falar aí sobre as perspectivas, né, expectativas da Fórmula 1 para o ano que vem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Uma dica, o que fazer, o que pode ser quando o óleo do motor começa a sumir. Também vamos falar sobre barulho de água dentro do carro. Vamos falar também sobre pneus com medidas diferentes e muito mais coisa. E antes de mais nada, para que você não se esqueça, já vai e curte aí a nossa live. Curte no Facebook, curte no YouTube e também depois você compartilha com seus amigos, tá bom? Isso é muito importante para nós e isso vai favorecer, vai possibilitar da gente fazer uma série de coisas que a gente tem planejadas aí para o futuro próximo. Então vamos lá, gente. Bom, ontem a gente teve aí o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. A prova foi mais triste um pouquinho porque não teve nenhum piloto brasileiro e a gente ficou tão bem acostumado há mais tempo atrás, sempre com pilotos competitivos. Mas vamos lá, gente, vamos colocar aqui uns videozinhos. Tá. Deu certo aí, técnica? Deixa eu colocar um negocinho aqui que ficou faltando. Então pronto, vamos lá, vamos ver alguns vídeos sobre a Fórmula 1 de ontem. Então, gente, vamos lá. Olha só, a largada foi tranquila, exceto que teve aí uma fritada de pneus aí do Vettel, na hora que estava chegando na primeira curva, mas não teve acidente, não teve nenhuma complicação maior. Mais para frente um pouquinho, teve uma ultrapassagem bem interessante, olha só, o Verstappen ultrapassou o Hamilton. Olha lá, foi legal, um momento bacana da prova. Teve também agora uma grande bobagem. Olha só, para não falar uma palavra feia, olha só a bobagem que um retardatário que estava em 16º arrumou para cima de quem estava em primeiro lugar. Olha só o que foi feito aí. O Ocon
ele conseguiu acertar o Verstappen na hora que ele estava passando. Na verdade, ninguém conseguiu entender por que o Ocon resolveu ultrapassar o Verstappen. E aí, nessa aí, muito embora possam dizer que o Ocon tinha a preferência, que estava por dentro da curva, mas não, isso não cola. Preferência do retardatário, isso nunca existe. Então foi uma pisada na bola violenta, né? E agora, por último, então, vamos colocar aqui só o finalzinho. O Hamilton ganhou a prova, tranquilo, levantou aí o troféu, tudo certo, né? E aí ele já está continuando agora, ele está querendo buscar os recordes, né, do Schumacher. Ele já se igualou ao famosíssimo Fangio, né, a grande lenda das competições, e agora ele já está indo atrás dos recordes do Schumacher. E olha que ele tem bastante tempo para isso, né? Ele ainda tem aí muitos anos pela frente e a gente acha que quem sabe aí nós vamos ter um recorde acima do Schumacher daqui a pouco tempo. O segundo assunto que a gente tem para hoje, gente, olha só que interessante. Nós vamos abrir aqui uma nova sessão, que são os convidados. Eu tenho um amigo, Marcelo Solmucci, é uma fera aí em assuntos automobilísticos, campeão de kart, um cara que adora velocidade, e ele gravou para nós um trechinho aí, colocando as expectativas do que vem na Fórmula 1 para o ano que vem. Então é legal, nós vamos agora começar paulatinamente, nós vamos ter aqui depoimentos dos convidados e daqui a pouco nós vamos começar a fazer a live num estúdio bem maior e aí nós vamos fazer com a presença dos convidados, mediadores, mas não se esqueça, eu preciso do seu apoio. Você tem que curtir, você tem que compartilhar para poder viabilizar esses nossos investimentos. Mas vamos lá então, vamos ficar aí com o Marcelo Solmucci, vamos ver o que ele nos conta que vem por aí no próximo ano em relação à Fórmula 1. Vamos lá. Esse ano provavelmente é o ano mais triste da história do GP Brasil de Fórmula 1. Nós não tivemos nenhum piloto brasileiro participando do Grande Prêmio. Mas essa história vai mudar. Ano que vem, o mineiro Sérgio Sete Câmara assumirá a vaga de piloto de teste na McLaren. O Serginho chamou a atenção do Gil de Ferran, que é o diretor da McLaren, com uma brilhante performance o ano passado no Grande Prêmio de Macau, onde ele teve uma disputa eletrizante até o final e quase venceu o Grande Prêmio de Macau, que é uma pista dificílima, onde quem pilota lá mostra que é piloto mesmo. Outra coisa que chamou a atenção do Gil de Ferran foi a sua relação cordial com Lando Norris, que vai ser o piloto da McLaren em 2019 no lugar do Alonso, e o Serginho também disputou pau a pau com ele, só tendo alguns grandes problemas que a equipe criou. Quebra de motor, pneu que não deu certo, mas o Serginho tem um futuro muito brilhante, é um menino dedicado, um excelente piloto e vai dar muita alegria para nós mineiros. Outra boa notícia é que o Pietro Fittipaldi, neto do Emerson Fittipaldi, também vai ser piloto da Haas, e piloto de teste, né? E é mais uma das grandes esperanças que nós temos para a Fórmula 1. Bom, gente, que boa notícia aí que o Marcelo nos trouxe, né? A gente realmente precisa de ter brasileiros de ponta, competitivos, para que seja mais divertida a Fórmula 1, né? Vamos aqui para o próximo assunto. Chegou alguma coisa aí, Gui? Eu vou falar um primeiro aqui, né? Então já chegou. Luiz Gustavo, nosso amigo, que prazer ter você conosco mais uma vez, Luiz Gustavo. Olá, Sérgio, que fator determina em um motor a marcha ré ser ao lado esquerdo da primeira marcha ou após a quinta marcha? Luiz Gustavo, sinceramente eu posso tentar imaginar qual que seria o motivo, sobretudo da ré ficar próxima à primeira marcha. Porque aí, no caso de qualquer equívoco, se você vai colocar aí a primeira marcha e entra uma ré, ou vai colocar a ré e entra a primeira, em ambos os casos o veículo estaria parado, então é mais seguro. Mas essa teoria minha cai por terra quando você vai colocar a ré próximo da quinta marcha, porque aí, ao contrário do veículo estar parado, ele está em alta velocidade. Então, realmente não sei te dizer. Eu lembro que eu tive um carro, aliás, dois, em que perceber a primeira marcha junto da ré era muito conveniente.
Quem se lembra, né, dos Passat 74, por aí, os primeiros Passat que a gente teve aqui no Brasil, eles tinham a primeira no lugar de toda a primeira e a ré apertando e seguindo com a alavanca na mesma direção da primeira. E esses carros, eles tinham um problema de regulagem do seletor do trambolhador, e aí era muito comum aquilo desregular, e você, na hora que você ia por uma primeira, entrava a ré. Ia por a ré, menos provável, mas podia também entrar a primeira. E aí era muito bom as duas ser próximas, porque você, quando errava com o carro parado. E até a gente tinha um macete, né? Todas as vezes que eu ia arrancar com esse carro, eu tinha que colocar o que eu achava que era a primeira marcha, e aí eu tirava um pouquinho o pé da embreagem, para sentir se ele ia fazer uma forcinha para trás ou para frente. Se fizesse a forcinha para frente, legal, estava a primeira mesmo. Se tivesse a ré, eu repetia a operação até conseguir a primeira. Mas legal, vou procurar saber isso aí, não tem uma resposta definitiva não. Perto da quinta, para mim não faz sentido. Vamos continuar aqui, né? Então, nós vamos ver aqui um daqueles videozinhos que a gente passava, né? Que foi ao ar lá no programa Vroom em 1998, 99. Hoje nós vamos falar sobre veículos em que o óleo do motor começa a sumir. Não tem vazamento, não tem marca no chão da garagem, né? E aí o óleo vai abaixando. O que será que pode ser isso? Então, vamos aí para o videozinho e a gente volta a falar. O óleo do motor do seu carro não está pingando no chão da garagem e aparentemente não há nenhum vazamento, mas de vez em quando você tem que completar o nível. Que mistério será esse? É normal que mesmo o motor em perfeitas condições consuma uma pequena quantidade de óleo. Quando tudo está bem, a quantidade é mínima, mas quando há alguma peça com problema ou os componentes internos do motor estão desgastados, o óleo escapa com facilidade, fazendo com que o consumo seja exagerado. Essa situação se caracteriza por falhas no funcionamento do motor e emissão de fumaça esbranquiçada pelo cano de descarga. Alguns fabricantes afirmam que o consumo de até 1 litro a cada 1000 quilômetros é normal, mas dizem isso para se proteger de reclamações. O ideal é que essa seja a quantidade gasta a cada 5.000 quilômetros. Então, gente, vocês viram como é a questão do óleo. Se você tiver um consumo de óleo pelo motor, dado aí a desgaste ou algum defeito, você precisa de verificar o que está acontecendo e, se o carro for novo, tanto pior, porque aí você tem algum defeito mais grave. O carro, quando você pega ele 0 km, ele pode ter um consumo de óleo do motor um pouquinho mais elevado, mas não muito. E aí quando você começa a andar aí os primeiros 10.000 quilômetros, alguma coisa assim, aí que você chega no consumo correto, tá bom? Vamos aqui para o próximo. Oi? Mas isso deixa para outro dia. Bom, gente, então vamos lá. Meu carro. Essa pergunta é legal, porque é de uma mulher e eu fico muito satisfeito. Eu acho que as mulheres têm que perder a timidez e perguntar tudo o que quiserem saber. Então vamos lá, essa pergunta é da Márcia Pena. Meu carro está com um barulho de água dentro das portas. Estou ficando louca ou isso é possível? Márcia, é possível sim. Quando em época de chuva ou mesmo quando você lava o carro, as pestanas, canaletas da porta não são totalmente estanques. Você costuma ter alguns espacinhos por onde a água consegue entrar dentro das portas. E aí, se você tiver com um problema de entupimento dos drenos de saída dessa água, aí ela fica presa dentro da porta. E isso acontece, sobretudo com o tempo, porque poeira vai se juntando lá dentro da porta, alguma oleosidade, e esses drenos às vezes entopem realmente. E não é coisa complicada, e alerto uma questão importante, não é um grande problema a água entrar dentro da porta, é normal, só que ela precisa de sair. E aí você olha por baixo, eu tenho até uma dica que eu fiz há mais tempo atrás, e aí você olha por baixo da porta, ou tem umas borrachinhas, ou tem alguns furinhos, aí você com jeito mexe naquelas borrachas, e com um palitinho, alguma coisa que não seja metálico,
para não ofender a pintura, então você desentope os orifícios, tá bom? E aí vai parar o problema. Fique sabendo que na hora que você desentupir, vai sair bastante água ali pelos orifícios inferiores das portas. Vamos para mais uma aqui. Agora nós vamos para aquela seção do "Para que serve isso?" Modernidades automotivas, que às vezes a pessoa compra o carro, não sabe usar, não sabe para que serve, às vezes não sabe nem que o carro tem isso. Então hoje nós vamos falar, nessa sessão, nós vamos falar do sistema de rastreamento por GPS. Isso daí, gente, para veículos pode ser uma coisa interessante, sobretudo pessoas que temem pela segurança, um eventual sequestro, alguma coisa, e também é muito importante para frotistas, também por questões de segurança e até para vigiar o motorista dos veículos. Uma empresa transportadora, ela é interessante saber se o motorista saiu da rota, se ele parou numa hora que não era para parar, até a velocidade, o sistema de rastreamento, ele apresenta. Alguns sistemas oferecem informações online, que aí você entra na tela de um computador pela internet, vê onde é que está o veículo, vê em que velocidade que ele está, vê o status, se o motor está ligado, se a porta está aberta, uma porção de coisa. E o interessante é que as empresas que fazem esse rastreamento, elas recebem online, né, em tempo real, todos os parâmetros dos veículos, em intervalinhos de tempo curtos. Então, o veículo está andando, ele está mandando informações por satélite ou por telefonia lá para a central. E a central vai armazenando aquilo tudo, arquivando aqueles dados. Então, se o veículo tiver um problema, até a hora que ele teve o problema já está tudo guardado. Não tem como o motorista apagar dados do que aconteceu, por onde o veículo passou. Até fiz recentemente uma perícia judicial, fui nomeado por uma das varas daqui da comarca de Belo Horizonte, de um veículo que ele alegou-se que tinha passado numa determinada rua e, segundo o rastreamento, ele não teria passado. A questão é complexa, mas até para isso, eventualmente, resguardo de partes, né, tanto do veículo quanto de terceiros, é importante ter esse sistema de rastreamento por GPS, tá bom? Vamos aqui para mais um. Outra mulher nos perguntando aqui. Larissa Carvalho. Não sei se tentaram arrombar meu carro, mas está difícil colocar e retirar a chave da porta. Tem como saber se foi isso? Então a Larissa está perguntando se ela tem como saber se, numa tentativa de arrombamento do tambor da chave da porta, a chave agora está difícil de entrar e sair. Larissa, como eu não sei de que cidade você está falando, mas nós estamos na época de chuvas, sobretudo aqui no Sudeste, tem chovido bastante. Então você vai olhar uma coisa, lá no tambor da chave, se tiver marcas de arranhado, porque sempre o assaltante, né, quando ele vai forçar ali o tambor, ele estraga alguma coisa, dá marcas, dá dobras, então você vê, mas é capaz de não ser isso. É comum, como eu disse, com as chuvas, acabar que a água da chuva lava a lubrificação interna do tambor da chave. Então você vai no seu mecânico, ou se você estiver em casa, ou compra, né? Você vai conseguir aquele óleozinho spray, um que tem um tubinho fininho. Aí é uma das marcas conhecidas, mas não só essa, isso é uma marca comercial, o WD-40, mas tipo um óleo fino desse tipo aí, você vai pegar aquele tubinho e enfiar dentro do lugar onde você põe a chave. Aí você aperta, começa a fazer um spray e vai saindo com ele. Volta lá no fundo, aperta novamente. Umas 3 vezes. Provavelmente sua chave vai ficar maciazinha de entrar e sair. A menos que tenha danos e que eventualmente alguém tentou arrombar e estragou o tambor da chave da porta do seu carro. Tá bom? Tem mais uma pergunta aí, Gui? Como é que está o som? Alguém deu feedback do som? Ah, tá. Kleber de Souza. Como é que vai, Kleber? Muito obrigado pelo prestígio da sua participação. Bem pouco ruído, Sérgio Melo. Muito obrigado. Que bom. Desculpem aí o problema que a gente teve, né?
Ademir Perecim, nosso amigo, também nos cumprimentando. Muito obrigado a todos os espectadores. Continuem firmes aí e mandem perguntas. Vamos aqui para o próximo, né? Agora nós vamos para uma outra sessão, que é a rebimboca da parafuseta. A gente tem uma sessão que ela é para falar de tecnologias e essa é para falar daquelas peças que todo mundo comenta para você não passar vergonha na mesa do barzinho, quando seus amigos comentarem sobre determinada peça, você saber o que é, pelo menos, mais ou menos onde ela fica, e também para quando você for no mecânico não te passarem a perna. Então nós vamos ver aqui a bobina de ignição. Eu vou precisar de achar as imagens que eu tenho aqui, então vamos lá. Aí está um modelo de bobina de ignição. Ela é um equipamento elétrico e essa daí tem um tubo. A vela de ignição fica lá na ponta, mas a gente tem outros tipos também. Essa bobina de ignição, ela fica por fora do motor, por cima do motor. Vocês estão vendo aí que esse cabo elétrico grosso que sai por baixo dela é o cabo de vela e ele está indo já para o conector que fica sobre a vela. Tem mais um desenho aqui, é outro tipo de montagem. Olha, nesse tipo de veículo, deve ser um veículo com 6 cilindros, você tem então 3 bobinas, né? Essa bancada de bobinas aí, com 6 cabos de velas. Então, esse daí é um motor de 6 cilindros. Bom, rapidamente, para que serve a bobina? A bobina é um transformador. Eu sempre digo que quando o combustível entra junto com o ar para dentro do cilindro, que há a compressão, alguém tem que dar uma faisquinha lá dentro do cilindro para iniciar a queima. E essa faisquinha é igual àquela faisquinha que tem no fogão da sua casa. Então, toda vez que o pistão comprime o ar e o combustível, a faisquinha lá acontece e quem fabrica essa faisquinha é a bobina de ignição. Na verdade, a central de ignição, a central de gerenciamento do funcionamento do motor, ela produz um pequeno sinal, que não é suficiente para que haja uma centelha aí de mais de 10.000 volts. Então, a bobina pega o sinal da central do motor e amplifica ela a vários milhares de volts, geralmente mais do que uma dezena, e permite que haja uma faisquinha lá dentro do cilindro. Cuidado com esse cabo, ele dá choque. Tem que saber mexer com isso, tá bom? Mais uma pergunta aqui. A Valéria Farinha está nos contando que o som está ótimo. Que bom. Que sufoco quando ele esteve ruim. Muito obrigado, Valerinha. Vamos para a próxima aqui. O vidro da porta do motorista do meu carro está custando para descer e parece que desce um lado primeiro do que o outro. Vou levar em uma empresa de autovidros, mas antes queria a sua opinião para não ser enganado. O que pode ser? Sérgio Oliveira. Bom, Xará, é o seguinte, você tem, aonde o vidro desce, dos dois lados do vidro, canaletas. Essas canaletas, elas são em borracha e tem na parte que entra em contato com o vidro, vocês já devem ter reparado, um material parecendo um veludo, que ele permite que o vidro deslize. Eu não posso garantir, Sérgio, porque eu teria que analisar seu carro para poder apresentar um parecer realmente bem feito, mas a característica do que você diz, ela é bastante clara, que essa canaleta deve ter perdido esse material aveludado que permite que o vidro deslize, e então a canaleta passa a agarrar o vidro. E como geralmente uma canaleta ela se estraga antes da outra, né? Quer dizer, um lado do vidro se estraga antes do outro, aí o vidro tende a torcer, porque um lado fica segurando o vidro, atrapalhando que ele desça. Não deixa assim, viu, Sérgio? Porque senão você vai estragar a máquina do vidro, o motor da máquina do vidro, o seu prejuízo vai aumentar. Até que você possa, o quanto antes, levar seu carro para reparar isso aí, ajuda ele a descer
Então, com uma das mãos você aciona a tecla que comanda a descida do vidro e com a outra você ajuda esse lado que está ficando preso, você ajuda ele a descer. Aí o vidro descendo retinho vai quebrar o galho, mas não deixe do jeito que está não. Se não for isso, aí vai ter que ser analisado na hora que o profissional vê, né, olhar seu carro direitinho lá. Vamos aqui para a próxima. Gente, nós vamos apresentar agora mais um vídeo feito pelo programa Vroom, que passava aos domingos no SBT. E nós vamos falar assim sobre pneus com medidas diferentes das originais. Então, a pessoa às vezes vai trocar o pneu e quer colocar um pneu com numeração diferente, quer seja na largura, quer seja na altura do pneu, e o problema é especialmente maior quando o pneu ele é maior no diâmetro, né, no tamanho externo do pneu. Mas vamos assistir aqui o vídeo e a gente volta a falar disso. Qualquer alteração das características originais do seu carro pode trazer problemas que você nem imagina. Pneus diferentes dos originais são um bom exemplo disso. É que o velocímetro de nossos veículos funciona com base na quantidade de voltas que as rodas dão e na distância percorrida em cada volta. Quando você muda um pneu por outro com medidas diferentes, o velocímetro não fica sabendo dessa novidade e continua achando que o deslocamento em cada volta é o mesmo para o qual foi programado e passa a apresentar leituras erradas. Quando você for trocar os pneus, obedeça as medidas originais. Se for trocar também os aros, veja qual a medida do novo pneu correspondente à do original. Se você não fizer isso, pode até ser multado por excesso de velocidade, pois o carro poderá estar andando mais rápido do que o velocímetro marca. Então, gente, vocês viram aí, se você coloca um pneu com um diâmetro externo diferente, você pode ter uma leitura errada no velocímetro. Além disso, ser proibido. Então, nada de colocar pneu diferente. O que às vezes você faz, que na verdade precisaria de ser homologado junto ao Detran, mas isso parece que acaba sendo permitido, uma vez que toda alteração deveria ser homologada, mas é quando você põe um aro maior e um pneu mais baixo, de forma que o conjunto inteiro fique do mesmo tamanho. Aí não costuma haver problema nenhum, nem com fiscalização, nem com blitz, com nada. Bom, vamos aqui à nossa última pergunta do Rui Otávio. Apostei com um amigo que não há como ligar os carros atuais com uma chave falsa, tipo aquelas michas usadas pelos ladrões. Ele não concorda. Quem está certo? Bom, Rui, eu tenho uma notícia ruim para você. Dependendo do ponto de vista, o seu amigo está certo. Eu acho que ele está mais certo do que você. Pelo seguinte, você consegue ligar o carro sim com uma micha. Os ladrões às vezes agem da seguinte forma. Como o veículo reconhece a sua chave, que é a certa do carro, através de um sinal por radiofrequência que a sua chave manda para uma anteninha que está ligada na central do motor, eles fazem o seguinte, já vão com uma central nova e uma chave ou o elemento interno da chave que aquela central aceita. Então eles não perdem tempo, eles simplesmente abrem o capô, desconectam a sua central, põe a outra e vai lá dentro e liga seu carro com uma micha ou com o que eles quiserem, e tendo o transponder correto que aquela central aceita, ligam o carro e vão embora na hora. Existem outras formas também, existem equipamentos que conseguem introduzir o novo código lá na central, mas aí começa a complicar muito. Mas o fato é, realmente o sistema é bem seguro. Não se consegue ligar um motor com uma chave que não tem lá dentro o transponder codificado certo. Mas se você levar uma outra central, ou se introduzir na sua central uma informação de uma outra chave que não as suas, ele vai funcionar perfeitamente. E, gente, tem mais uma aqui que o Gui nos passou aqui agora, que é quando o veículo está cantando o pneu em qualquer curvinha. Bom, gente, cantar pneu é aquele barulho agudo, né, que está todo mundo já acostumado. Quando ele acontece num terreno muito lisinho, por exemplo, no estacionamento de shopping,
não quer dizer maior problema não, porque a própria rolagem do pneu em curva já dá aquele barulhinho, né, do pneu cantando. Mas quando ele acontece no asfalto, em uma curva normal, né, que os outros carros estão fazendo ela ao seu lado e não está havendo problema nenhum, se nessa hora o seu carro começa a cantar pneu, provavelmente ele está precisando de refazer o alinhamento, ele não está com as rodas bem alinhadas, está havendo ali um deslizamento, né, do pneu em relação ao asfalto. E também, às vezes, dá um barulho que não é bem o cantado de pneu, um barulho mais grosso, parecendo um raspado. Aí pode ser, não sei se alguém haveria de confundir esse barulho com o pneu cantando, mas aí pode ser que o pneu está com pouca pressão. E nesse caso você também ouviria um barulho diferente. Mas é isso aí. Gente, eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Aproveita agora, não deixa para depois. Se você ainda não curtiu a nossa live, curte aí, porque isso é muito importante, vai nos permitir agregar aqui ao nosso programa uma série de novidades que vão ser cada vez mais legais. Mas preciso aí do seu prestígio, tá bom, gente? Fiquem aí com o nosso vídeo de encerramento. Boa noite, grande abraço a todos e obrigado pelo prestígio.